Bom dia a todos, meu nome é Ana Carolina, hoje eu estou com vocês para fazer uma reflexão nesse domingo chuvoso, um pouco friozinho, mas que possa nos auxiliar a pensar um pouquinho mais em nós mesmos. Para essa reflexão hoje eu vou trazer uma das fábulas do livro La Fontaine, do Hamed. Vou ler com vocês a parábola dele, a fábula, e com elas a gente vai poder pensar um pouquinho. A fábula é Os Dois Alforjes. Um dia, Júpiter convocou todos os animais para comparecerem diante dele, a fim de que, comparando-se com os outros, cada animal reconhecesse o próprio defeito ou a própria limitação. Assim, Júpiter poderia corrigir as imperfeições. Os animais, um a um, elogiavam a si próprios, gabavam-se de suas qualidades e só relatavam os defeitos alheios. O macaco, ao ser questionado se estava feliz com seu aspecto, respondeu: "Mas claro que sim. Cabeça, tronco e membros, eu os tenho perfeitos. Em mim, praticamente não acho defeitos. É apenas o que todo mundo seja assim. Os ursos, por exemplo, que deselegantes." O urso veio em seguida, mas não se queixou de seu aspecto físico, até se gabou de seu porte. Fez críticas aos elefantes: orelhas demasiadamente grandes, caudas insignificantes, animais grandalhões, sem graça e sem beleza. Já o elefante pensa o oposto e se acha encantador. Porém, a natureza exagerou para o seu gosto quanto à gordura da baleia. A formiga, ao falar da larva, franze o rosto. Que pequenez mais triste e feia! Assim são os homens. É como se lhes tivessem colocado dois alforjes. No peito, o alforje com os males alheios e nas costas, o alforje com os próprios males. De tal modo que eles são cegos quanto aos próprios defeitos, mas enxergam com nitidez os defeitos dos outros. Gente, quem não sabe o que é o alforjes, para quem já viu no interior, que o pessoal anda de burro, e tem duas sacolinhas que elas são amarradas no meio assim, uma vai para cada lado. É isso, o alforje. Nessa fábula que Hamed traz para nós pensarmos um pouco sobre como olhamos para dentro. Porque é muito fácil a gente olhar para fora e enxergar no outro o defeito dele. Mas quantas vezes a gente também não está olhando para o defeito da outra pessoa para não olhar para o nosso? Quantas vezes a gente não está projetando no outro aquilo que a gente vê em nós mesmos e que a gente não quer reconhecer que está vendo em nós? É muito complicado olhar para si. Quando a gente olha para nós, para dentro, para o nosso íntimo, também nos provoca os questionamentos de como a gente pode mudar. E nem sempre mudar é agradável. Muitas vezes mudar pode provocar dor. Porém, essa dor vai ser benéfica, porque isso é uma forma de crescimento espiritual. Muitas vezes a gente olhando no outro, julgando, a gente está fechando ainda mais os olhos para nós mesmos. É muito fácil reconhecer no outro o defeito. É muito fácil julgar. E principalmente a gente nunca quer ser julgado. Nós sempre queremos que todos possam enxergar o nosso melhor lado. A gente usa no nosso dia a dia máscaras para que a gente não seja reconhecido nos nossos defeitos. A gente sempre quer parecer que é melhor, que é mais do que muitas vezes a gente é. Contudo, se a gente olha para dentro, se nós olhamos para o nosso íntimo e buscamos o nosso crescimento, com toda certeza a gente vai ser melhor. Mas para isso é preciso olhar para esses defeitos, que nem sempre são defeitos graves como a gente imagina. Muitas vezes são características que a gente precisa melhorar, precisa aprimorar. Mas essas mudanças, elas exigem que a gente olhe, que a gente reconheça dentro de nós essas limitações que nós temos. Muitas vezes essas máscaras a gente usa para se dar bem na vida, mas a gente não está sendo verdadeiro. Nós estamos enganando o outro e principalmente nos enganando.
quando a gente vai e projeta no outro, a gente podia pensar, se a gente pudesse sair do nosso corpo e nos olhar de fora, será que a gente ia julgar o que a gente faz? Como a gente ia olhar o nosso próprio comportamento? Se pudéssemos sair do nosso corpo e ficar nos observando um dia inteiro, vendo como a gente lida no trabalho, como a gente lida dentro de casa, na família, nos amigos. E principalmente como é que a gente lida quando a gente está sozinho. Pensando no que foi nosso dia, pensando nas nossas relações. Como é que a gente julgaria nós? Quando a gente está livre da responsabilidade de ter que estar agindo. Então, quando a gente pensa do que nós vamos fazer, do que nós vamos agir, com quem vamos estar, o quão verdadeiro nós estamos naquela situação. É importante a gente estar consciente dos nossos atos, consciente do que nós estamos vivendo e tirar essas travas dos nossos olhos e olhar para dentro, olhar para quem somos e o que queremos para nós, como nós vamos reagir às situações que nos são colocadas, enfrentar as adversidades que nos surgem todos os dias. Elas podem se tornar um pouco mais fáceis se a gente estiver olhando para dentro, sem julgar do lado de fora. Muitas vezes, quando a gente diz que o outro é muito agressivo, que o outro está sendo exagerado, a gente pode estar projetando no outro um comportamento que é nosso, mas que a gente nega dentro de nós que nós somos assim. Porque é reprovável ser uma pessoa muito agressiva, ser uma pessoa muito exagerada. Então é mais fácil a gente olhar e dizer que o outro é, em vez de olhar e a gente saber que nós somos também. E que é um comportamento que também precisa ser mudado, do jeito que a gente quer que o outro mude. Então é importante a gente ter essa reflexão sobre como somos. O que a gente está olhando para dentro? Por que a gente julga o outro? Por que a gente olha para fora e não olha para dentro? Não reconhece o nosso próprio comportamento. Porque é mais fácil só olhar do lado de fora e não olhar para dentro. O que a gente está perdendo na hora que a gente não olha para nós? Nosso íntimo. Porque nós temos a nossa beleza interior. Mas para isso a gente precisa parar, olhar, tirar essa trava, tirar esse véu que a gente coloca e olhar para dentro. Reconhecer cada parte que nós temos, pois ninguém é perfeito. Nós temos o nosso lado luz, nosso lado sombra, e esses lados precisam conversar, precisam ser harmônicos para o nosso crescimento. Assim a gente vai conseguir nosso processo evolutivo, reconhecendo todos os nossos lados, reconhecendo os pontos que a gente precisa melhorar e parando de julgar para o lado de fora. É difícil não julgar, mas se a gente consegue olhar para nós primeiro, antes de projetar no outro, já é um passo muito importante que a gente vai ter. Então, o que eu deixo para vocês hoje é essa reflexão de olhar para si, pensar se a gente não está projetando do lado de fora aquilo que está aqui dentro. O que a gente não está olhando? O que nós não estamos buscando reconhecer em nós? Que máscaras são essas que a gente está criando para poder parecer que somos pessoas sem nenhum defeito e só olhar para o lado de fora, enquanto nós temos os nossos? O que a gente está vendo no outro que é nosso e que a gente não quer reconhecer. Então eu deixo com vocês hoje essa proposta de pensar o que a gente está olhando para fora que tem em nós e a gente não quer reconhecer. O que nós estamos fazendo e escondendo de nós mesmos, mas olhando para o lado de fora e reprovando esses comportamentos. Olhar para dentro, reconhecer o que somos, é muito importante para o nosso processo de evolução espiritual. Eu espero que todos tenham um ótimo domingo, que aproveitem o dia
E que façam essa reflexão sobre o que estamos olhando, para onde estamos olhando, sobre nós. Eu vou encerrar com uma frase do próprio livro, desse parábola. Deploramos com facilidade os defeitos alheios, mas raramente nos servimos deles para corrigir os nossos. Com essa última parte, eu deixo esse pensamento. O que o outro, que nós estamos vendo no outro, a gente não pode utilizar para o nosso crescimento? A gente não pode olhar e falar, será que eu estou sendo igual? Ou será que eu faria até pior se eu não estivesse usando a minha máscara? Um ótimo domingo para todos. Espero que essa reflexão auxilie a cada um, como auxilia a mim também, ao nosso crescimento. Desejo a todos um excelente domingo. Até a próxima. E agora eu vou aprender, gente, como é que eu desligo.